Nesse vídeo eu quero te mostrar qual é o meu plano prático para me aposentar com 30 anos. Lembrando que agora que eu tô gravando esse vídeo é final de 2024, eu estou com 25 aninhos, então eu tenho uns 4 anos e alguns meses para atingir esse objetivo. Mas então vamos lá! Antes de mais nada, toda vez que eu falo sobre me aposentar com os investimentos, a pergunta que eu mais recebo em disparada de quem está começando é: Mari, mas eu vou então perder a minha aposentadoria convencional? Eu não vou então conseguir, se eu investir, eu não vou conseguir aposentar pelo INSS? Eu não vou conseguir receber a minha previdência? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Não é porque você vai se aposentar muito mais rápido investindo que você não vai receber a sua previdência lá na frente. Apesar de que com tantas reformas, inclusive até postei lá no Instagram falando um pouquinho sobre como isso vai ficar e como isso vai nos afetar, mas enfim, com todas essas reformas, eu, Mari, não acredito que a gente vai conseguir aposentar de uma forma saudável. Até porque a maioria das pessoas só conseguem aposentar depois dos 50, quando tá com a saúde bem precária e recebendo no máximo uns 7 mil. E às vezes a pessoa sempre trabalhou, foi um gerente, um vendedor muito top ali e ganhou muito mais de 10 mil. Quando aposenta, tem que reajustar o seu estilo de vida. Fora as pessoas que nem isso conseguem mal um salário mínimo e ainda assim, se tiver doente, porque com essa idade já é mais comum, não tá com a saúde tão ok, esse salário acaba sendo exclusivamente para cuidar da saúde. E a primeira razão que me fez sair disso daí e criar um plano para aposentar de verdade foi não concordar com 99% das pessoas que trabalham de carteira assinada e pensar que eu queria passar anos, mais de 30 anos trabalhando, contribuindo com o INSS ali, ainda pagando uma previdência a mais para aposentar com um salário. Então isso para mim nunca fez sentido, isso para mim era desesperador, porque eu sabia que quando eu estivesse chegando nessa idade, talvez a minha saúde ia me custar muito mais. Mas beleza, antes da gente partir para os números, eu preciso que você entenda uma coisa. Liberdade financeira e aposentar com os investimentos são duas coisas que não necessariamente vão andar de mãos dadas, tá? Aliás, vão andar de mãos dadas, mas não significam a mesma coisa. Por quê? Aposentar é receber um salário mínimo. Com um salário mínimo, você está aposentado. Agora, liberdade financeira depende do seu estilo de vida e do quanto você quer receber na sua aposentadoria com os investimentos. Então, para que eu criasse esse plano, o primeiro passo é: eu quero receber no mínimo um salário, mas o meu objetivo final é receber no mínimo uns 10 mil livre. Beleza, tendo isso claro, eu vou ter ali a minha aposentadoria com um salário. O que vier depois, eu vou continuar reinvestindo ali, vai ser para eu chegar no nível que eu quero chegar. Segundo ponto, quando a gente define o quanto a gente quer, a gente precisa definir também o tempo que a gente quer esperar. No meu caso, eu queria me aposentar antes dos 30, porque sempre tive a visão de que depois dos 40, o seu nível de energia costuma reduzir um pouco, então eu queria viajar dos 30 aos 40, um pouco com mais frequência. Isso é a minha cabeça, tá, gente? Tô explicando aqui pra vocês tudo que eu fui construindo hoje, muitas coisas já mudaram, mas tô explicando aqui pra vocês. Então eu falei, bom, quero aposentar aos 30. Ponto. Quanto eu tenho hoje, quanto tempo eu tenho para atingir esse objetivo. Então a gente precisa, quando a gente estiver criando o nosso plano, definir em quanto tempo a gente quer chegar nesse objetivo. Terceiro ponto: quanto eu preciso então juntar, quanto eu preciso investir para chegar nesse objetivo final. Calma que eu vou mostrar a conta aqui para vocês. E o quarto ponto é o quanto eu vou ter de rendimento mensal para eu conseguir ir investindo e ter um retorno ao longo desses meses. Eu vou usar o site do Investidor 10 porque aqui eles têm uma calculadora de juros compostos. Então aqui eu venho em mais e venho em calculadoras. Dentro dessa calculadora, a gente tem o primeiro milhão. Tem muitas pessoas que não querem necessariamente aposentar, querem chegar no primeiro milhão. Então, pode ser uma ideia aqui, a gente pode fazer algumas simulações e tem a calculadora de juros compostos. Então, a gente vai utilizar aqui a calculadora de juros compostos para fazer essa simulação que eu comentei com vocês. E isso daqui é para a gente brincar, tá? Então, vou colocar aqui,
valor inicial zero, taxa de juros. Aqui eu vou colocar uma taxa de juros anual, mas a gente pode colocar mensal. Vou só explicar o anual para vocês, o racional. Hoje a gente tem uma Selic acima de 10. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo já tenha mudado. Mas, os juros está a mais de 10. Vou colocar 10% aqui. Negativo. Vamos usar uma taxa média de 8% ao ano. Mari, mas eu consigo muito mais. Não interessa, aqui a gente tem que considerar a inflação. E se você quiser ser justo, você vai reduzir isso aqui para 6%. Por quê? Inflação. Se a gente considerar a inflação, isso aqui corrói muito o nosso rendimento. Então, mesmo que você vá reinvestindo, o ideal é que você considere uma taxa de juros minimamente razoável. Vamos colocar aqui 8%, porque eu acho que é uma taxa ok. E se você for uma pessoa conservadora, usa 6, tá? Eu vou deixar o link do Investidor 10 aqui na descrição, caso vocês queiram fazer essas contas, também é super interessante. E aqui a gente tem o período. Eu quero chegar a ter um salário mínimo por mês, ou seja, aposentar com os investimentos em quanto tempo? Mari, em 5 anos. Beleza, então quanto eu preciso investir para ter esse retorno? Vamos colocar aqui... Inicialmente, R$200 vai dar uma renda mensal de 91. Dá para aposentar? Não dá. Então, quanto menor o tempo, maior vai ser o valor que você vai precisar investir, principalmente se você não tiver nenhum valor inicial aqui para começar. Então, vamos colocar aqui R$5.000. Eu acho que ainda vai ser pouco, tá? Mas vamos dar uma olhadinha. Com R$5.000, a gente teria no final desses 5 anos 364 mil e uma renda mensal de, passou, 2.000. Então vamos colocar um pouco menos para a gente achar o valor de um salário. Vamos colocar aqui 4.000 para a gente fazer um teste. 4.000 a gente tem uma renda superior a um salário. Vamos dar uma reduzida aqui, vamos colocar 3.000. Lembrando que o salário mínimo hoje tá R$1.400, tá? Então, com esse valor não daria, faltaria um pouquinho. Então vou colocar aqui 3.100, eu acho que 3.200, acho que vai dar bem certinho aqui. 3.200 dá um salário mínimo para a gente aposentar, já considerando a inflação. Isso é importante da gente falar, tá? E, de novo, se você quiser ser um pouco mais conservador, reduz aqui a taxa de juros. Mas então, beleza. Para que eu aposente em 5 anos, eu preciso investir, nesses 5 anos, R$3.200. E aqui vem a primeira parte do plano, que é entender quanto eu preciso por mês, quanto eu preciso investir. A segunda parte é como eu vou fazer para chegar nesses R$3.200 mensais para que eu me aposente em 5 anos. E aí um detalhe importante que eu até esqueci de comentar aqui é: você não precisa necessariamente de um valor exorbitante para ter um salário mínimo. Nesse caso aqui, a gente precisaria de quanto? R$233 mil. Algumas pessoas acham que para ter um salário mínimo vai precisar aí de pelo menos R$500 mil. E aqui a gente tem, sendo conservador, tá? A gente tem um pouco mais de 200 mil para ter esse salário aí tranquilamente. Entendido isso daí, o que a gente vai fazer? R$3.200 consigo? Faz parte da minha realidade? Não faz parte da minha realidade. Eu não consigo separar 3.000 conto para investir. O que eu vou fazer? 2 opções. Ou eu vou empreender para gerar uma renda extra, ou eu vou criar atividades que me gerem uma renda extra, não necessariamente como empreendimento, tá? Então, quando eu tenho isso muito bem definido, do quanto eu preciso, em quanto tempo eu quero chegar aqui, eu consigo criar um plano prático para que eu, de fato, não fique só, é meu sonho. Não. A minha estratégia é essa. E aí a minha estratégia vai só nisso daqui? Não, porque beleza, eu já defini que eu vou investir para eu receber os juros compostos e que eu preciso de 3.200 por mês para eu conseguir dentro dessa faixa etária, dentro desse período. Agora, onde eu vou investir? Quando eu tenho clareza do que eu quero, fica muito mais fácil eu definir onde eu vou investir. E onde eu vou investir vai basear justamente nisso daí, no tempo que você tem, no risco que você aceita correr e no seu objetivo. Eu chamo de OTR, um método que eu criei para ensinar meus alunos basicamente onde eles precisam investir para atingir os objetivos deles. Então, se o meu objetivo é ter renda, eu vou investir majoritariamente mais de 50% da minha carteira em criptomoeda? Não, porque criptos não vão me gerar renda. Eu vou investir majoritariamente em ETFs que não pagam dividendos?
Não, não faz sentido para mim. Eu quero ter uma renda. E para que eu tenha essa renda, esse rendimento mensal, eu preciso escolher investimentos que de fato vão me trazer esse rendimento mensal e manter a minha carteira diversificada. Uma outra forma que a gente pode fazer também para conseguir chegar nesse valor final que a gente quer ter investido para receber essa renda mensal, talvez você fale, Mari, eu não quero fazer aqui, ficar colocando valores para chegar. Eu prefiro, tá? Porque dá um valor justamente considerando os juros compostos ali bonitinho, mas uma conta super rápida que você pode fazer também é pegar o valor que você quer por mês, então vamos colocar aqui média de 1.450, vamos arredondar, tá? Vezes 12, tá? Então vou multiplicar para eu saber quando eu preciso no ano e dividir isso aqui pelo percentual de juros que você vai ter ali no ano. Só que aí eu vou dividir por quanto? Por 8%? Não, por 0,08, que eu tô já tirando o percentual aqui. Então você teria que ter mais ou menos 217 mil. Só que como a gente não está investindo por ano, então isso desconsidera os juros mensais que a gente vai tendo e que na calculadora de juros compostos a gente consegue ver melhor, tá? Mas dá um valor aproximado e é uma forma da gente calcular. Mari, quero ser conservadora, então 17.400 dividido por 0,06. 290 mil é o que eu teria que ter aproximadamente para ter pelo menos um salário mínimo e aposentar com os investimentos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar o link na descrição da calculadora de juros compostos para vocês irem brincando e justamente fazendo essas contas para facilitar mesmo, ver quanto você precisa investir, fazer essas continhas, pensar em como você consegue chegar aí nessa renda para você investir e conseguir aposentar em pouco tempo. Às vezes você tem um tempo maior, talvez você tenha um tempo menor, e aí você pode jogar na calculadora de juros compostos e fazer essas continhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir esse vídeo e me acompanhar também lá no Instagram, @mari.investidora. E se você quiser também me ajuda para saber exatamente onde investir e ter uma renda legal, vou deixar na descrição um link para vocês acessarem e entrarem na mais nova turma do Investidor em 6 Passos, meu curso completo com acompanhamento. Espero vocês por lá também. Um beijo e até mais!